Olha para o irmão que está do teu lado e faz assim para ele, ó. Shhh. Fala, tem muita conversa. Tem muita distração. Pessoal do serviço, em nome de Jesus, trabalhe, mas não fale alto. Nós precisamos focar no que Deus tem para fazer aqui nessa noite. Nós estamos vivendo muitos dias de distração e isso é percebível nos nossos cultos. Nós encerramos o tempo de adoração e todo mundo dispersa, cada um começa a vaguear nos seus pensamentos. E nós não podemos entrar nesse lugar, porque senão nós não conseguimos entender o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas essa noite, amém? Nós estamos em um tempo em que está todo mundo apavorado, assustado, preocupado, mas esse tempo não pode alcançar a igreja do Senhor. É justamente, irmão, olhe para o irmãozinho que está ao teu lado, fala assim para ele, é justamente, fala para ele. Fala, é justamente, irmão, para esse tempo que você foi chamado. Deus não nos chamou para se esconder nas nossas casas. Deus não nos chamou para nos apavorar. Deus não nos chamou para isso porque nós deveríamos já saber que essas coisas estão acontecendo. Deus nos chamou para sermos a resposta para esse tempo. Então nós não devemos ficar apavorados e assustados, nós devemos ficar atentos para aquilo que temos que fazer, para que Cristo seja revelado de alguma forma no meio do caos que estamos vivendo e que está se passando no mundo, amém? Então há um apavoro, todo mundo preocupado, pastor, vai ter culto? Vai. Nós vamos reunir? Vamos. Pastor, eu posso abraçar e beijar? Eu falei, eu não sei você, mas eu tenho fé e eu continuo abraçando e beijando. Na minha fé eu abraço e beijo. Se na tua você não abraça, não beija, não tem problema. Mas eu continuo abraçando e beijando. Pastor, eu peco por isso? De maneira alguma, não peca. Então surgem muitas questões e questionamentos que não precisariam surgir se nós entendêssemos quem somos. Para que fomos chamados? Quem é a igreja do Senhor? Irmão, nós somos a igreja de Cristo. Você tem que entender uma coisa, nós fomos chamados para esse tempo, para esse momento. Nós somos chamados para ser o consolo do desesperado nesse momento. Nós somos chamados para ser a mão que vai alcançar aquele que está preocupado com essa situação. Nós não podemos perder o foco e o propósito daquilo que Deus nos chamou para ser. Essas situações, elas vêm por dois momentos. Elas vêm para que nós nos revelemos como igreja e sejamos a resposta de Deus para a terra e para aqueles que precisam do Senhor nesse tempo. Ou nós mostramos que nós não entendemos que somos igreja e nós acuamos num canto e ficamos com medo de que as coisas nos alcancem. Querido, nós precisamos ter uma postura nesse momento de fé, de perseverança, de confiança, sabendo que Deus não perdeu o controle de nada. Amém? Pastor, nós temos que ter precauções? Temos que ter precauções, mas não podemos esquecer quem somos e da nossa identidade. Amém? Precisamos estar atentos para o que Deus está fazendo e atentos para o que Deus vai fazer através das nossas vidas. É um bom momento, queridos, de sermos igreja. Amém? Nós falamos domingo passado sobre a obra completa de Cristo, sobre a conclusão da obra de Cristo através da oração que Ele fez em João 17. Nós precisamos de uma vez por todas, como igreja de Cristo, compreender uma verdade que faz toda a diferença na nossa caminhada. Deus não está trabalhando mais sobre coisas. Deus não está mais fazendo coisas no mundo, nas nossas vidas. Ele já concluiu toda a obra dele nas nossas vidas. Deus já concluiu todo o seu propósito em nós. A nossa percepção ela tem que ser diferente. A nossa oração não tem que ser ir para Deus e falar, Senhor, completa a tua obra em mim. Não, é Senhor, me traz e me coloca sujeito, para que eu possa entender a obra do Senhor em mim e entrar nessa obra e fazer parte daquilo que o Senhor já fez. A nossa percepção, o nosso entendimento acerca do Evangelho, ele precisa ser mudado em algumas coisas. E uma delas é a forma com que oramos ao Senhor. Nós oramos para o Senhor pedindo coisas, oramos ao Senhor pedindo que Ele faça coisas que Ele já fez e muitas vezes não vai acontecer em nós, por quê? Porque Ele já fez. Mas então, se Ele já fez, pastor, como é que não vai acontecer? Não vai acontecer porque nós não oramos da forma correta. Nós precisamos aprender a estar e a orar na presença do Senhor. A nossa oração deveria ser uma pergunta para nós mesmos. É estar perante o Senhor, Senhor, o que eu preciso fazer? Em que lugar que eu preciso me adequar para que aquilo que o Senhor disse ao meu respeito aconteça?
Quando Jesus começa a fazer essa oração, ele falava de uma obra concluída. Ele falava acerca daquilo que ele já fez, daquilo que foi feito, daquilo que estava completo. Mas parece uma coisa difícil de entender e complexa ao mesmo tempo, porque quando terminamos de ler João 17, nós seguimos lendo João 18, 19, 20 e 21, e nós percebemos que muitas das coisas que ele disse aqui acerca daqueles que estavam com ele, a forma com que eles lidaram com toda a situação, não condisse com aquilo que foi orado e dito que estava concluído. Toda a palavra de Deus liberada na minha vida e na tua vida, ela está completa, mas eu preciso entrar na palavra, me submeter ao processo da palavra, para ser a resposta da palavra que foi liberada. Irmãos, todos nós aqui estamos plenos do Senhor, amém? Sim ou não? Ao mesmo tempo que você diz sim, você também se pergunta e se questiona, como que eu estou pleno, se eu ainda tenho muitas coisas para resolver dentro de mim? Quando eu entendo o que o Senhor falou ao meu respeito, eu entendo que a partir dele, a plenitude dele habita em mim, mas eu estou em construção para alcançar essa plenitude em totalidade. Parece algo tão complexo, mas quando você consegue entender e discernir o Evangelho, torna-se uma coisa fácil de entender. E por que é complexo? Porque a nossa mente ainda, ela tenta assimilar as coisas espirituais com uma mente humana, tentando entender com a sua consciência, com o seu entendimento e com a sua inteligência. Existem coisas de Deus que nós não vamos entender por meio da nossa inteligência, por meio da nossa informação e do nosso conhecimento. Existem coisas de Deus, e as mais profundas coisas de Deus, elas serão reveladas pelo Espírito de Deus. É por isso que eu frisei muito no domingo passado sobre nós voltarmos a um lugar que nós perdemos há muito tempo, chamado o nosso quarto de oração, o nosso lugar de intimidade com o Senhor. Nós não gastamos mais o tempo que devíamos, por isso não temos a revelação clara, e é por isso que comemos qualquer comida que nos servem, e devido a isso há no meio de nós muitos fracos e muitos doentes e muitos que ainda dormem. Fracos por quê? Porque se você come uma comida que não alimenta, ela te engana e você permanece fraco. A comida que vem a partir da palavra de Deus, ela é boa. E além de ser boa, ela sustenta-nos para a caminhada. Nós precisamos nos alimentar das porções de Deus. Por quê? Porque são essas porções que vão nos manter firmes naquilo que Ele disse a nosso respeito. E quando nós lemos no versículo 6, ele diz assim: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me desses, eles eram teus, tu os confiados a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Ele está dizendo, eu já fiz, eu já disse. Sabe o que Jesus está dizendo aqui ao Pai? Eu já concluí toda a obra. Eu entendo com isso que o Senhor já concluiu a sua obra, não somente para aquele tempo, mas para esse tempo. O que eu preciso é ter agora a clareza e a revelação para entrar na obra de Deus e parar de construir a minha obra. Se tem uma coisa que eu aprendi na caminhada com o Senhor, é que mesmo estando fazendo coisas para Deus, eu posso não estar fazendo para Deus. Mesmo eu estando trabalhando, pensando que estou trabalhando para Deus, eu posso estar trabalhando para mim, para dar obras, para mostrar obras, para trazer os holofotes para a minha pessoa acerca daquilo que eu estou fazendo. Isso a Bíblia chama de obra morta. E nós chamamos de enfado e cansaço, por quê? Porque toda obra que você faz para Deus, ela não te cansa, pelo contrário, ela traz a vida de Deus em você, e você está cada vez mais vivo para fazer a obra do Senhor. Agora, quando aquilo que você está fazendo, pensando que é para o Senhor, te cansa, não é para o Senhor que você está fazendo, mas é para você. É para você se sentir aceito, é para você se sentir no meio e no ambiente que você está inserido. É por isso que eu comecei, a partir do momento que eu peguei essa palavra, falando sobre nós termos clareza em Deus, da identidade de filhos. Porque se nós temos a clareza de um Deus Pai, nós vamos gerar em nós uma identidade de filho, nós não vamos querer ser aquilo que não fomos chamados para ser, mas nós vamos querer ser em totalidade aquilo que Deus disse ao nosso respeito. E para nós sermos em totalidade aquilo que Deus disse ao nosso respeito, nós precisamos conhecer a Deus. E nós só vamos conhecer a Deus quando nós começarmos a ter uma vida relacional com Deus. O que é uma vida relacional com Deus? Ela vem além do culto de domingo. A vida relacional com Deus, ela parte dessa reunião e ela continua
no dia a dia das nossas vidas. E é somente essa vida relacional com Deus que vai trazer a clareza da nossa identidade em Deus e aonde vamos fluir e funcionar no Senhor. Queridos, existe uma ordem, você não pode só funcionar. Porque todo funcionamento, muitas vezes, ele cansa. Você precisa fluir primeiro. Aqueles que estão no Senhor, eles fluem. Por que fluem? Porque é natural. Algo que flui não precisa ser decorado. É algo que faz parte de quem você é. É a clareza da identidade de Deus que está em você. E naquilo você flui. E a partir do que você está fluindo, você começa a funcionar. Para quê? Para que Cristo seja revelado primeiro em você e depois através de você. O que Jesus estava dizendo nessa oração, ele está dizendo: eu fiz, eu concluí, eu trabalhei, eu orei, eu ensinei, eu instruí. Tudo aquilo que eu tinha que fazer nesse tempo eu fiz e ainda vou fazer por um tempo. Mas eu entrego a Ti, Pai, a conclusão da obra que me destes. Não somente por esse, mas por aqueles que ainda irão. Esses que ainda irão, somos nós. Nós iríamos, agora nós somos. Aleluia. Mas existe uma geração que ainda não foi. E essa geração, esses homens e mulheres que ainda não foram, precisam do testemunho de Cristo que está dentro de nós. E é por isso que é de suma importância nós termos clareza nesses dias de quem somos o Senhor. Você já fez a pergunta nesses dias: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Ah, pastor, Deus para mim é alguém que supre todas as minhas necessidades. Deus para mim é alguém que quando eu estou triste, Ele vem e com seu Espírito me alegra. Ah, Deus é alguém que quando eu estou enfermo, Ele traz sobre mim a cura. Deus é alguém que quando eu estou passando por um tempo difícil, Ele vem e traz para mim guarida, segurança e me dá resposta. Se são essas coisas somente que vêm na minha mente quando eu penso em quem Deus é para mim, é porque ainda não tenho a revelação do Pai que Ele é. Então, pastor, pensar isso é pecado? Não, Ele é tudo isso. Mas Ele vai muito além disso. Quando eu penso em Deus, a primeira coisa que me vem na cabeça é um pai. A segunda coisa que me vem na cabeça é um amigo. E a terceira coisa que me vem na cabeça é alguém que eu preciso me relacionar. Porque se eu não me relacionar com Ele, eu vou ser uma pessoa incompleta. E por que isso? Porque se eu me relaciono com Ele como pai, se eu o tenho como amigo, eu me torno completo com Ele. Ele completa as coisas em mim. E tudo aquilo que eu iria pedir, eu não preciso pedir porque Ele já traz, Ele entrega, porque Ele ama e quer bem os seus filhos. Quando eu mudo a minha mente, a minha oração muda, e quando a minha oração muda, a forma de chegar ao Pai também muda. Eu não chego a Ele como alguém que eu preciso prestar contas a Ele. Eu não chego a Ele somente para fazer aquela confissão relatorial de pecados. Mas eu chego a alguém que é meu Pai e que sabe do que eu preciso. Eu me relaciono com Ele, dentro daquilo Ele me concede, porque o coração dele não nega bem algum a um homem quebrantado e contrito de coração. Pastor, qual é o segredo para tocar o coração de Deus? Tenha um coração contrito e quebrantado. De verdade. As tuas lágrimas têm que ser verdadeiras. O teu choro tem que ser verdadeiro. Porque a um coração contrito e quebrantado, Deus não nega bem algum. E por que não nega bem algum? Porque um coração contrito e quebrantado não está mais chorando e clamando pelas suas coisas. Um coração contrito e quebrantado já morreu para a sua vida e está vivendo a vida de Deus. Porque ele entende que não há vida fora da vida de Deus. Não há propósito fora do propósito de Deus. Não há alegria fora de viver em uma comunhão constante com o Senhor. O que Deus precisa nesses dias é alinhar os nossos corações para que essa palavra seja uma verdade não somente informada a nós, mas seja uma verdade revelada a nós. E a partir dessa revelação, nós vamos construir um caminho para que Cristo se torne dentro de nós aquilo que tanto ouvimos e falamos. Existem coisas das Escrituras que eu já li muitas vezes e nas minhas orações com Deus,
Eu questionava ao Senhor num bom sentido, não num questionador que quer provar alguma coisa para Deus, mas alguém que estava perguntando para Deus para tentar entender. Senhor, isso está escrito, está tudo bem, está escrito, eu acredito, mas como nós vamos viver isso? Como que nós vamos entrar nessa esfera, vamos viver essa vida? Como nós acessamos este lugar? E eu, assim como você, talvez procurou vários lugares, várias informações e leu vários livros para isso. E no final de tantos livros lidos, de tanta informação, de tanta pergunta, você passou um caminho, você chegou no final desse caminho e não alcançou a resposta. Queridos, a resposta continua no mesmo lugar que Cristo ensinou, em uma vida relacional com o Pai. Jesus dizia, eu não faço nada de mim, eu só faço aquilo que o Pai me manda fazer. Eu não me movo porque eu quero, eu me movo dentro do propósito de Deus. Eu faço aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu curo aqueles que o Senhor me deu para curar, eu oro por aqueles que eu tenho que orar, eu manifesto a presença do Pai no meio daqueles que eu tenho que manifestar a presença do Pai. Quando nós lemos as Escrituras acerca do milagre do tanque de Betesda, nós ficamos pensando muitas vezes, poxa, e por que Jesus só curou aquele homem? Por que ele não curou todo mundo que estava ali? Irmão, você já parou para pensar que Jesus passava naquele caminho todo dia? Que não foi a única vez que ele passou por ali? Que ele passava ali provavelmente diariamente para ir ao templo, todo sábado ele passava naquele lugar, porque aquele lugar é caminho para o templo. E todas as vezes que ele passou ali existiam homens enfermos, existiam doentes. Mas em um dia ele parou, por quê? Porque havia um propósito. Nós precisamos compreender que Deus não é um Deus de necessidade, sabe por quê? Porque a sua palavra diz que todas as nossas necessidades foram supridas nele. Deus é um Deus de propósito. Havia um propósito para aquela vida, para aquele dia, para aquele homem, e por isso ele parou no caminho. Deus não para na nossa necessidade, irmão. Deus para no propósito que ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos parar de orar pelas nossas necessidades. Nós temos que orar para conhecer o propósito de Deus. Deus não vai parar na minha necessidade, Deus não vai parar na tua. Ele vai parar no propósito dele para nós. É por isso que nós precisamos construir um ambiente relacional, um lugar de oração, um caminho até o Senhor. Todos nós, talvez não todos, mas muitos de nós aqui aprendemos a nossa oração relatorial. Nós vamos orar para o Senhor não para ter um relacionamento, para ouvir o seu coração, mas nós encerramos o dia contando os nossos pecados e pedindo perdão. Nós começamos o dia pedindo para sermos guardados, para sermos protegidos, para nos livrar do mal, para não deixar a gente pecar. E no final do dia, aqueles que oram, vão orar ao Senhor, porque aprenderam que tem que pedir perdão todos os pecados antes de dormir, porque vai que morre, e se morrer no pecado, vai para o inferno. Irmão, eu cansei de acordar e deitar cansado, chegar do dia trabalhoso, cansado, dar aquela deitadinha na cama, só para dar uma relaxada e de repente pegar no sono. E acordar assustado 1h da manhã, preocupado de, Senhor, eu não pedi perdão daquele pecado, e se eu morro aqui dormindo, o que vai acontecer comigo? Eu tenho que prestar conta para o chefe, senão o chefe vai cobrar. Querido, Deus não é um Senhor injusto. Deus não é um Senhor feudal. Deus é Pai. E Ele conhece os nossos corações. Ele sabe das nossas fraquezas. E Ele, pelo sangue do Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu não posso mais ir até o Senhor para fazer uma oração relatorial. Eu preciso ir até o Senhor para ter um diálogo com Ele, para ter uma oração relacional. Porque a oração relacional me faz conhecer o coração do Pai, e o coração do Pai é me revelado, e eu começo a me tornar semelhante, parecido com aquele a quem eu estou orando. Quando eu começo a relacionar com Deus, eu deixo de ser alguém que aponta o dedo para tudo e que cobra de todo mundo. Quando eu começo a andar com Deus, eu começo a apontar o dedo para mim e me preocupar com a minha vida. Eu exerço misericórdia sobre os pecadores e exerço rigor sobre mim, porque eu preciso ser transformado.
Quando nós começamos a andar perto do Senhor, a nossa mente precisa ser transformada. Pastor, como eu conheço alguém que anda perto de Deus? É o quanto de Deus ele tem nele, o quanto de Deus ele se parece. Não pelo discurso, irmão, mas pela vida. Como eu faço para me tornar semelhante ao meu Senhor? Se relacionando com Ele. E quando Jesus termina essa oração, nós vamos ver na sequência. E eu quero ir para frente, senão eu vou ficar só aqui, não vou concluir o que eu tenho que falar hoje. Eu quero falar sobre Pedro, sobre alguém que teve uma revelação que ninguém teve, sobre alguém que ouviu o que ninguém ouviu, sobre alguém que viu coisas que ninguém viu, sobre alguém que se parece muito conosco muitas vezes, que bate no peito e diz, manda para mim que eu seguro, que eu aguento, eu sou o cara. Mas na hora que aperta o negócio, eu pulo fora, porque eu não vou aguentar, eu não vou suportar, porque eu não tenho substância para isso. Sabe o que eu aprendo com Pedro, irmãos? Não tente ser aquilo que você tem que ser antes do tempo predito pelo Senhor. Deus havia dito e falado sobre Pedro, havia liberado uma palavra sobre ele, mas ele estava em processo de transformação. Não, Jesus, você não vai morrer não. Não, você está doido? Você não pode morrer, você é o cara que está em ascensão, você é a estrela do momento. Todo mundo vem para te ouvir. Todo mundo quer estar perto de você, eu vou te proteger. Quem chegar perto de você, eu vou matar. Eu sou teu segurança, Jesus. O mesmo homem que teve a revelação de quem Jesus era, no mesmo texto, na sequência dele, fala para Jesus não fazer aquilo que Jesus foi chamado para fazer. E por quê? Porque o fato de eu ter uma revelação de Deus não significa que eu estou pronto para concluir toda a obra de Deus através da minha vida. O fato de eu ter uma revelação que ninguém teve não me coloca num patamar de querer confrontar o propósito do Senhor. Pedro andava, caminhava ao lado de Jesus, sabia a todo momento o que Jesus vinha e o que Jesus veio para fazer e para ser. Jesus veio com um propósito. Qual era o propósito de Jesus, irmãos? Qual era? Tem alguém aqui comigo ou eu estou sozinho? Qual era o propósito de Cristo? Alguém me ajude. O propósito de Cristo era morrer na cruz, porque através da sua morte Ele manifestaria o Pai. Ele veio com um propósito, aquilo era vivo dentro dele. Ele não tirou os olhos da cruz, irmãos. Sabe por que nós perdemos o propósito muitas vezes na nossa vida? Porque nós tiramos os olhos da cruz. Nós paramos de olhar para Jesus, para aquilo que Ele disse, e nós começamos a olhar para aqueles que estão dizendo para nós não nos tornar aquilo que precisamos nos tornar. Pare de procurar pessoas que vão facilitar a tua jornada. Procure pessoas que vão te incentivar a ter força para caminhar a jornada e para concluir ela toda. Não procure ombro para chorar, mas procure alguém que vai dizer, cara, você está passando por isso, louvado seja Deus, permaneça, porque no final de tudo, Deus vai concluir toda a obra na tua vida. Nós queremos tomar anestesia, nós não queremos sentir dor, mas a dor é que nos aperfeiçoa. Eu não aguento, eu não suporto. Suporte, porque no devido tempo você vai ser revelado. O mesmo Pedro que acompanhou, o mesmo Pedro que teve a revelação de que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, no seguinte capítulo diz bem assim, não, você não pode morrer, eu não vou deixar você morrer. Jesus olha para aquele Pedro, o qual ele tinha dito que tinha tido uma revelação, e fala para mim, afaste de mim, Satanás, porque você para mim é uma pedra de tropeço. Sabe o que eu aprendo aqui? Que toda vez que eu saio do propósito de uma vida relacional, eu vou começar a colocar obstáculos na minha caminhada, e eu torno-me uma pedra de tropeço naquilo que Deus está fazendo. E eu não me torno uma pedra de tropeço para as pessoas que estão à minha volta, eu me torno uma pedra de tropeço para mim. Porque eu paro na minha necessidade, eu paro nas minhas lamúrias, eu paro nos meus clamores e saio da presença de Cristo. E o que acontece com isso? Eu perco o foco daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer e daquilo que Deus vai construir em mim. Queridos, nós vivemos dias em que
a coisa mais fácil para nós é perder o foco das coisas. Você já percebeu isso? Você está fazendo uma coisa, você desconcentra e já olha para outra coisa, e você já começa a fazer outra coisa, aí você não lembra do que você estava fazendo. Por quê? Porque nós estamos vendo dias que nós estamos distraídos com muitas coisas. E sabe o que acontece? As Escrituras falaram que nós viveríamos esses dias, e nós estamos vivendo esses dias. O mesmo homem que teve a revelação do Cristo, o mesmo homem que ouviu da parte de Deus, teve uma revelação poderosa, ele agora se opõe ao propósito de Cristo, porque o seu afeto pelo Senhor corrompeu a sua visão. O que nós precisamos como igreja é compreender que o propósito de Deus em nós, para nós e através de nós, ele está acima do afeto. É por isso que a palavra fala que por amor dele você pode perder pai, irmão, filho, marido, esposa, família. Mas ele você não perde. Por quê? Porque ele permanece fiel. Ele permanece com você. Ele não abre mão de você porque ele está te preparando para aquilo que há de vir. Nós precisamos esses dias estar focados no Senhor. Nós não podemos mais andar por vistas. Nós precisamos andar por fé. Fé é a certeza daquilo que não existe, mas eu sei que vai passar a existir. Por quê? Porque houve uma palavra liberada da parte de Deus. E isso vai acontecer. Pastor, Deus falou algo para mim. Vai acontecer. Olha, eu estou vendo que vai acontecer determinada coisa na minha vida. E a pessoa chega e fala para você está maluco, da onde? Não existe possibilidade. A fé, ela vai contra a possibilidade. A fé aprova que a possibilidade é uma besteira. Porque a fé vai acima disso, a fé ultrapassa essas coisas. A fé nos leva para um lugar de construção e discernimento no Senhor. Você consegue entender e perceber isso? A fé precisa gerar em nós uma confiança plena. Os teus olhos não precisam ver, os teus olhos não precisam contemplar, mas o teu espírito precisa estar ligado ao Senhor, disposto que mesmo que você não veja nada, você saiba que Deus está fazendo tudo, e está construindo tudo, está concluindo toda a sua obra. É justamente isso que Jesus diz em toda a oração. Esse homem que estava ali, foi dito dele, acerca dele, a respeito dele, mas em determinado tempo ele perde a visão. Por quê? Porque a visão dele é corrompida pelo quê? Pela necessidade. Irmão, existem coisas que você está segurando, que você já deveria ter largado há muito tempo. Existem coisas que você está prendendo dentro do seu coração. Existem coisas que devido ao afeto você não deixa. E por você não deixar, devido ao afeto, você não está conseguindo entrar no propósito de Deus. E é por isso que você está aflito, é por isso que você está triste, é por isso que você está angustiado, é por isso que você não encontra um lugar de paz dentro de você. É por isso que há uma guerra dentro de você, porque você não abre mão daquilo que você precisa entregar. O propósito de Deus nas nossas vidas, muitas vezes gera uma dor momentânea, mas gera um gozo de graça e de paz eternos. E era justamente o que Jesus queria deixar claro para Pedro. Pedro, você não entendeu. Pedro, você não compreendeu que eu nasci para esse tempo. Eu nasci para esse momento. Eu nasci porque eu precisava remir toda uma humanidade a partir da minha morte, da minha entrega. Ninguém quer ver o seu melhor amigo morrer na cruz, irmão. Um bom judeu jamais queria ver o seu rabino ser morto por morte de cruz, porque aquilo era vergonhoso e ia contra tudo aquilo que ele acreditava acerca do que Cristo era. Nós estamos vivendo dias, entrando em dias que nós vamos precisar abrir mão do que nós queremos, para poder entrar naquilo que Deus quer das nossas vidas. Não está mais ligado ao que eu quero, o que eu penso, mas está ligado ao que Deus quer e o que Ele pensa ao meu respeito. As nossas orações esses dias, elas precisam tomar uma nova direção, elas precisam tomar um novo rumo, elas têm que ser mais cristocêntricas, elas têm que ser menos almáticas, mesmo menos direcionadas aos nossos desejos e vontades, elas precisam ser mais alinhadas à vontade do Pai. Nós precisamos olhar para Cristo e perguntar para o Senhor, o que eu devo fazer nesse tempo?
Porque, irmãos, não tem como viver um evangelho verdadeiro, viver um evangelho vivificado, se nós não estivermos com clareza do propósito de Deus para as nossas vidas, se nós não andarmos alinhados com o que o Espírito está fazendo nesses dias. Muitos de nós estão tristes, aflitos, muitos de nós estamos sem saber para onde estamos indo. Para onde você está indo? Eu não sei, estou no barco. O que você pretende? Cara, eu só sei que eu tenho que ficar em Jesus, porque para ver o que vai dar. Porque se eu sair, eu perco a salvação. Não entendeu nada ainda. Eu preciso ter clareza de propósito. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Como que alguém vai ouvir acerca de um Cristo que nem eu sei quem Ele é para mim? Como eu posso apresentar um Cristo que eu não tenho clareza de quem Ele é na minha vida? Essa construção de Deus na minha vida precisa existir dia a dia. Eu preciso me submeter a essa palavra. Pedro, um homem que foi pronunciado, foi profetizado, foi revelado, mas no momento que ele precisava dar uma resposta positiva àquilo que ele estava vendo, ele deu uma resposta negativa. Por quê? Porque o afeto corrompeu o seu coração. Irmãos, o afeto, ele corrompe o propósito. Pastor, então não posso ter afeto por ninguém? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que toda vez que o afeto te tira do propósito de Deus, você tem que entrar no propósito e sair do afeto. Porque o propósito de Deus vai construir o que Deus precisa que você se torne. Deus, fala comigo assim, Deus já concluiu toda a obra dele em mim. Eu sou um ser completo no Senhor. Agora você se pergunta depois disso, e olha para dentro de você, assim como eu me pergunto para mim. E por que tais coisas ainda acontecem? Se eu sou alguém completo, se eu sou alguém que já estou pleno no Senhor, por que algumas coisas ainda ocorrem e acontecem dentro de mim? Essas coisas ocorrem e acontecem dentro de mim, para que eu não saia do processo que estou caminhando para alcançar a plenitude e a perfeição que em Deus já existe em mim. Você consegue entender isso ou deu um bug na tua cabeça? Querido, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a obra completa, Ele não vê a obra incompleta. Quando Jesus faz essa oração de João 17, Ele estava fazendo uma oração de homens que já estavam completos dentro daquilo que Ele disse, daquilo que Ele falou e daquilo que Ele trabalhou para que Eles se tornassem. Só que após essa oração, você vai ver o Pedro, que cortou a orelha de um homem, que partiu para cima para Jesus não ser preso. Você vai ver esse mesmo Pedro negando ao seu Senhor. E o Cristo, antes de ir para a cruz, falou bem assim: Pedro, você é o cara que diz que bate em todo mundo, que vai matar, que vai para cima, que morre na cruz por mim. Mas antes que o galo cante, tu me negarás. Antes do terceiro cântico dele, antes da terceira batida do sino, da hora da madrugada, você vai me negar. E por quê? Porque o mesmo Deus que conclui a obra, o mesmo Deus que nos tornou completos nele, conhece o processo que estamos vivendo e não nos pede mais do que podemos dar naquele momento. Deus conhece o processo de cada um de nós aqui dentro desse ambiente. Deus sabe em qual lugar da caminhada você está. Ele não vai pedir para você nada além daquilo que você está pronto para dar para Ele. Pedro está dizendo: não, eu estou pronto, eu vou fazer, deixa comigo. Jesus olhou para ele e falou: não, Pedro, você não está pronto. E a única forma de você entender que você não está pronto é você ser envergonhado, porque Pedro era um homem orgulhoso. Lá atrás, antes de Jesus falar isso para ele, Jesus fala bem assim: Pedro, Satanás pediu para peneirar você. E eu disse para Satanás que não toque na tua fé. Ele vai te peneirar, ele vai te apertar, mas você não vai se perder. Irmãos, para uns a prensa é mais forte, para outros a prensa é menos forte. Se você é um cara que tem um posicionamento difícil, se você é aquela pessoa que tem uma verdade que você não abre mão, você vai ser mais esmagado, irmão. Você vai ser mais apertado. Mas até no momento de ser esmagado e apertado,
o amor de Deus está te esmagando e te apertando para que você seja transformado segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Jesus estava deixando claro para Pedro algo, dizendo: Pedro, você tem que entender uma coisa. O fato de você ter tido uma revelação, o fato de você ser chamado para esse lugar, não quer dizer que você já está pronto para viver esse lugar. E Pedro, ele discutia com Jesus, porque ele falava: não, Jesus, você não está entendendo. Eu estou pronto, eu vou fazer, eu vou ganhar, essa cidade aqui é pouco, Jesus, pode me dar o estado. A hora que eu sair, vai acontecer uma revolução nesse lugar. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você não ouve mesmo. A única forma de você compreender é sendo peneirado. É indo contra aquilo que você tem como verdade suprema na tua vida, para que a única verdade na tua vida brote, que é a minha verdade. Querido, todo o processo que você vive em Deus, entenda isso, pegue isso no teu espírito. Todo o processo que você vive em Deus, por mais que pareça algo terrível para você, é necessário para te tornar aquilo que Deus disse a teu respeito. Todo o processo que nós vivemos do Senhor, foi Ele quem determinou para nós. Não é a partir de coisas que nós estamos fazendo, mas a partir daquilo que Ele está fazendo em nós. Já percebeu que tem áreas da tua vida que você está orando e pedindo para Satanás: Senhor, em nome de Jesus, que o diabo não toque mais isso, que repreende o demônio desse lugar, repreende o demônio daqui. Você gasta uma hora repreendendo demônio, cita até os nomes dos demônios que você acha que é. E quando você termina de citar os nomes, você fica pedindo ao Espírito Santo dar mais uns nomes. Você precisa expulsar até aqueles que você não sabe mais. Sabe o que acontece com isso? Nada muda. E aí você começa a se questionar, fala: Deus, eu já falei todos os nomes do demônio que eu tinha que falar. Já repreendi tudo eles, e agora eu não sei o nome dos outros. Eu vou repreender sem nome mesmo, porque eu preciso que eles saiam. E você volta a orar, e você volta a clamar, você jejua sobre isso. Mas nada muda. Sabe por que não muda? Porque não é demônio. Porque é Deus esmagando você para te tornar e para extrair de você o melhor azeite, o melhor óleo. Você não vai sair desse lugar porque foi Ele que te pôs e Ele que te tira. Então a minha oração não tem que ser: Senhor, o que eu faço? Está repreendido, está expulso. Não, a minha oração tem que ser: Senhor, me ensina a submeter ao que você está fazendo, para que eu não seja um empecilho e uma pedra de tropeço para a obra que você quer desenvolver na minha vida. Irmão, se você está orando, se você está virando madrugada, se está jejuando e nada acontece, então para de orar nesse sentido e começa a entender que é Deus que está fazendo isso para alinhar você. Deus trabalha dessa forma. Deus chega para Pedro e fala: Pedro, você vai passar por essas situações. E por quê? Porque é a única forma de você compreender o que eu estou fazendo. Não existe outra forma, irmãos. Existem situações que Deus vai precisar nos apertar e nos esmagar, porque nós não vamos conseguir compreender o que Ele está fazendo se nós nos sujeitarmos a isso. E como que eu entendo quando Deus está trabalhando? Como que eu sei quando é ataque do diabo e quando eu sei que não é ataque, que é o trabalhar de Deus? O que determina isso? Como eu chego nesse lugar? Aquilo que eu disse no começo: desenvolva uma vida relacional, porque uma vida relacional revela o coração do Pai, e eu me submeto aos processos do Pai e entendo o que o Pai está fazendo. Eu completei dia 10 desse mês, 19 anos de casado. Fazem 20 anos que nós estamos juntos, 19 anos casados. E existem situações, devido à convivência que eu tenho com a minha esposa, que nós não precisamos falar. Nós entendemos o ambiente e falamos no olhar. Nós não precisamos conversar, porque só no olhar nós já entendemos o que está acontecendo. Numa palavra nós entendemos toda a frase. Numa mexida de cabeça nós compreendemos todo o texto. E por quê? Porque foi desenvolvido no decorrer dos anos um ambiente relacional que revela o que está para acontecer, sem que palavras precisem ser ditas. É justamente para esse ambiente que Deus está nos chamando, um ambiente relacional que vai fazer o quê? Vai nos trazer a clareza do tempo, do modo e do momento que estamos vivendo em Deus. A igreja nesses dias não deve andar apavorada com o que está acontecendo, porque a igreja precisa entender o tempo de Deus.
o modo que Deus está agindo, o processo que estamos vivendo no Senhor. E se nós não estamos vivendo nesse ambiente relacional com Deus, nós não vamos entender os tempos de Deus, nós vamos ficar perdidos, nós vamos estar lembrando das coisas passadas, mas não conseguimos viver o presente e nem nos adequar para o futuro. Querido, o que você está vivendo com Deus hoje determina se você vai ir para o futuro, se você vai compreender o que Deus vai fazer na sequência dos dias, ou se você vai viver preocupado com o que aconteceu no passado. O presente que você está vivendo em Deus hoje determina o resultado de amanhã. O presente em que Pedro vivia nesse momento ainda estava ligado ao passado que ele estava vivendo, ao amigo Jesus que ele não queria que morresse na cruz, ao amigo que ele não queria que cumprisse o propósito, ao amigo que quando ele se sentava à mesa com ele se sentia importante, porque dentro de Pedro havia uma grande lacuna aberta de identidade. Ele não tinha clareza de quem era ainda. Ele era um homem que precisava ser aceito e por isso ele fazia coisas os quais os outros não faziam. Quando falta em nós identidade de Deus nas nossas vidas, nós somos carentes de afeto, carentes de atenção, procuramos ser aceitos no meio, e quando não somos aceitos no meio, ficamos frustrados com essas coisas. Porque nos falta clareza, nos falta identidade, nos falta a percepção de quem somos. E é justamente para isso que o Senhor veio, para trazer essa clareza, essa percepção e essa identidade dentro de nós. Para quê? Para que nós saibamos o que estamos vivendo hoje e para que estamos construindo. Esse é o propósito da igreja, entender os tempos que estamos vivendo, para saber para onde nós estamos caminhando. É por isso que eu disse no princípio da palavra, que a igreja nesses dias não pode estar atemorizada, pelo contrário, é um bom momento para nós sermos igreja. É um bom momento para nós acabar com toda essa hostilidade, para nós acabar com todo esse desespero. É um bom momento para nós levantar um clamor de oração e jejum nessa semana, para fazer com que essas coisas acabem. Ai, Senhor, faço. Mas eu faço a partir da igreja que eu deixei, então se movam. Não, porque o Senhor tem que fazer, eu vou orar, o Senhor vai fazer. Vou fazer, mas vou usar você para isso. A minha oração não pode me tirar o peso da responsabilidade que eu preciso ter como testemunha de Cristo. A minha oração não é uma liberação de agora Jesus que faça e eu vou viver a minha vida, não. A minha oração ela precisa me condicionar a ser a resposta de Deus para aquilo que Deus está pedindo para mim como igreja. Esses tempos nós precisamos ter uma postura como a postura de Cristo. Quando Cristo chegava em um ambiente terrível, o que ele fazia? Ele se apavorava com todo mundo? Não, fica tranquilo. Não, Jesus, e agora? Já morreu, não tem mais jeito. O que nós vamos fazer? Descansa. Não, mas já está morta. Não, ela não morreu, não, ela só está dormindo. Não, você não entendeu, Jesus, ela está morta. Não, ela não morreu. Deixa eu terminar o que estou fazendo aqui, eu já vou lá. O maior problema nosso é que a gente acha que Deus é como a gente. Qualquer probleminha a gente fica desesperado. A gente chega para Deus desesperado. Senhor, você não está ouvindo a minha oração. Eu estou orando, o meu problema. O que eu estou vivendo. Parece que tu estás dormindo. A gente vai desesperado para Deus. E Deus olha para você, calma. Estou tomando meu café da tarde, relaxa. Depois que eu terminar meu café da tarde, a gente conversa. Mas fica tranquilo. Não, mas já aconteceu tudo. Não aconteceu, fica tranquilo, isso aí é para trabalhar esse teu coração ansioso, então você só vai ter que passar por isso, para que eu possa te curar. Nós precisamos entender o processo de Deus na nossa vida. Jesus, você chegou, mas já faz 4 dias que ele morreu. E ela fez questão de frisar uma coisa, o teu amigo. Sabe o que ela disse no teu amigo? O que ela estava querendo dizer naquilo era teu amigo. Você sabe disso há 4 dias, você não veio para cá. Então imagina a consideração que você tem com teu amigo Lázaro. Que ele morreu já há 4 dias, você nem ligou e agora você vem dizendo que ele vai ressuscitar, está de brincadeira. Nós fazemos dessas orações muitos dias, irmãos, porque nós não entendemos o que Deus está fazendo. E quando não entendemos o que Deus está fazendo, a nossa alma grita e nós começamos a apontar o dedo para um Deus que sabe do que está fazendo e sabe de todas as coisas. Querido, existem coisas que nós vamos passar porque são necessárias. Deus tem um plano perfeito para nós. Deus já planejou todas as coisas para as nossas vidas.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor seu Deus cuida de vocês. Os seus filhos não têm necessidade alguma, por quê? Porque Ele os supre de toda necessidade. Pastor, mas por que eu estou passando por necessidade? Então você precisa rever algumas coisas na tua vida. Porque se você é filho, você não tem necessidade. Você tem restrições, não necessidade. O que Jesus estava ensinando aqui para Pedro é que ele tinha um desejo de ser aquilo que ele falava, mas dentro dele havia um homem escondido com medo que toda a sua conversa, o seu discurso era para suprir a sua falta de identidade dentro dele mesmo. Era para suprir a falta de quem ele era, de quem realmente ele precisava se tornar. Eu aprendo muitas coisas com Jesus nesses capítulos aqui, irmãos. Eu aprendo um Jesus que nos diz quem somos, revela o seu propósito pleno e completo para as nossas vidas. Eu compreendo um Jesus que conhece cada tempo e fase da minha vida. Eu compreendo um Jesus que entende cada momento que eu vou titubear pelo caminho, que eu vou cair, que eu vou deslizar. Mas em todo momento, esse Jesus não muda a sua postura para comigo. Percebe isso? Em nenhum momento a postura de Jesus mudou acerca daquilo que ele disse que Pedro era e da identidade que estava sendo gerada dentro de Pedro. Irmãos, aquilo que eu faço não muda o Deus que disse quem eu sou a partir do que Ele é. Os meus deslizes não mudam o propósito de Deus na minha vida. O fato de eu ficar emburrado num canto e bravo com Deus não muda a palavra que foi liberada lá atrás. Ela permanece, ela se mantém. O fato de eu ficar chorando, emburrado porque eu quero uma coisa e não consigo, não muda Deus. O que Jesus me ensina aqui é que tudo o que ele disse em João 17 era uma verdade para ele. Imagine nós andando com Jesus, conhecendo Pedro, conhecendo os apóstolos, caminhando com eles, ouvindo essa oração. Talvez nós olhássemos para alguns daqueles apóstolos, daqueles discípulos e falassem: Jesus está falando de alguém, mas não deve ser desse povo aqui não. Esse povo está longe dessa oração ainda. A hora que nós aprendemos a ver quem somos a partir de quem Deus é, a nossa concepção de visão muda, irmãos. Quando eu olho para mim, eu não olho para quem eu sou, eu olho para quem disse, para quem Deus disse que eu sou. E a partir disso eu caminho. Porque se eu olhar para quem eu sou, eu vou olhar as minhas limitações, eu vou olhar os meus problemas, eu vou olhar as minhas guerras e as minhas lutas. Mas quando eu olho para o Deus que disse quem eu sou, eu não olho para mim como eu me vejo, mas eu olho a partir da percepção de Deus. E isso me faz caminhar para aquilo que Deus disse que eu tenho que ir. Você não pode olhar a partir dos teus olhos, entenda isso. Você tem que olhar a partir do que Deus disse a teu respeito. Senão sempre nós vamos estar pelo caminho chorando, reclamando. Jesus, ele olha aqui, ele conclui a sua obra e passa todas essas coisas. Pedro nega. E quando Pedro nega, o que Pedro faz depois de ele negar Jesus? O que ele faz? A Bíblia diz que ele chora amargamente. A Bíblia está dizendo que não houve um arrependimento do que ele fez, mas houve um remorso, não por ele ter caído. Irmãos, o choro de Pedro aqui não é porque ele fez aquilo. O choro de Pedro é porque aquilo que Jesus falou a respeito dele era verdade. O choro dele aqui não era no arrependimento. Poxa, por que eu fiz? Por que eu traí? Por que eu neguei? Não, o choro de Pedro aqui era aquele choro: poxa vida, ele estava certo. Eu não acredito nisso. Sabe aquele negócio de marido e mulher, irmão? Sabe? Que a mulher fala uma coisa para você, você fala: não, tá louca, tá errado, tá amarrado em nome de Jesus. Sai dela agora. Aí passa um dia, aquilo acontece. Você chora de raiva, não chora de alegria. Você chora de raiva porque ela estava certa. E você vai ter que fazer um caminho de volta, porque você vai ter que chegar e falar: realmente, você estava certa. E só de pensar em você chegar para ela e falar que ela estava certa, já fica pensando: poxa, de novo. E vice-versa. Então o choro não é um choro de arrependimento, mas é um choro de remorso. Poxa, ele estava certo. Eu não acredito que eu sou esse homem.
Queridos, o processo de Deus nas nossas vidas, ele é expositivo. Deus vai expor as nossas mazelas para que nós sejamos curados dela. Alguém já viu um câncer ser curado sem primeiro ser revelado? Um câncer, para ser curado, ele precisa ser encontrado, revelado, tirado para fora. Ele precisa ser exposto. A nossa vida, para ser curada pelo Senhor, ele vai expô-la. Ele vai tirar para fora. Vai cheirar ruim. Vai aparecer que não tem jeito. Mas é a única forma de sermos curados pelo Senhor. O mesmo Deus que cura é aquele que nos expõe para a cura. E essa exposição não é para vergonha, ela é para honra. Por quê? Porque quando somos curados pelo Senhor, nós somos abençoados por Ele e somos revelados por Ele e para Ele. O que Jesus faz com Pedro aqui é um processo de tirar tumores de dentro dele, tirar enfermidades que habitavam dentro da sua alma. Após a negação de Pedro, Pedro nega a Jesus. Ele volta a fazer o que ele fazia antes. E sabe que na atitude de Pedro voltar a fazer o que ele fazia antes, sabe o que essa atitude de Pedro diz? Essa atitude de Pedro diz: Jesus, você estava errado acerca do que você disse em Mateus a meu respeito. Na verdade eu nasci para ser pescador, o meu pai foi pescador, o meu avô foi pescador, a minha vida é ser pescador, eu vou viver nisso aqui. Quando ele entende, quando ele percebe que ele não era aquilo que ele pensava que era, ele volta a fazer aquilo que ele achava que ele era. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, pega no teu espírito isso aí. Quando Deus se revela para você, e quando Deus começa o processo dele na tua vida, você pode até voltar a fazer o que você fazia, no momento de revolta teu, mas você não vai mais se sentir completo naquilo que você fazia antes. Sabe por quê? Porque você não vai mais poder viver aquela vida, porque Deus já te arrancou daquele lugar. Jesus cumpre o seu propósito, ele é crucificado, ele passa todo o seu período, ele ressuscita ao terceiro dia. E para onde que ele vai? Ele vai ao encontro dos seus discípulos. Ele vai aonde ele sabia que eles estariam. Ele vai à procura de Pedro, porque ele sabe que Pedro ia retroceder e voltar para aquilo que Pedro pensava que era. Irmãos, Deus não tem problema nenhum com os nossos retrocessos. Deus tem problema com o nosso orgulho. Se nós somos orgulhosos, nós não vamos submeter a um novo processo. Mas se nós formos sujeitos ao Senhor e de Cristo, nós vamos passar tantas vezes quanto for necessário pelo processo de Deus, até que o nosso coração seja alinhado, para que Deus seja revelado a partir de nós. Jesus vai à procura dele aonde? Aonde ele vai? Na praia. E por que ele vai no amanhecer na praia? Porque ele sabia que ele estava pescando. Por que Pedro era? O que Pedro voltou a fazer? Porque era a identidade que ele entendia que tinha. E o que Jesus faz nesse momento? Ele vai até a praia. Ele acende uma fogueira. Ele prepara um ambiente. Ele começa a preparar um alimento. Vamos lá para a Bíblia, deixa eu ler esse texto. A glória aí, irmão. João 21. Vamos ler o texto todo para a gente entender? Amém? João 21. Diz assim: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar, e eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. O que Jesus fala para Pedro em Mateus? Ele fala para Pedro algo que coloca Pedro na condição de alguém que coordenaria, lideraria aqueles homens. E a quem esses homens seguem após
a crucificação de Cristo? O que eles estão fazendo? E por que eles estão pescando? Eles estão pescando porque é a identidade que Pedro disse para ele que eles tinham. Queridos, quando nós tiramos o foco de quem somos em Deus, nós vamos procurar andar na identidade do outro, viver o que o outro está vivendo, porque vemos nele um socorro que não encontramos em nós. É por isso que precisamos conhecer a Deus e saber que toda a dependência nossa está depositada nele. E sabe por quê? Porque nele você não se frustra. Pessoas frustram pessoas. Deus não frustra ninguém, porque Ele é soberano. Entrando ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era Ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e entrareis, e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. O que Jesus pergunta para os homens? Vocês têm algo de comer aí no barco? É isso que ele pergunta, sim ou não? Mas vocês percebem que quando Jesus faz essa pergunta, já existia pão e peixe na brasa na praia? Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus? Ele não depende do que eu tenho para ser Ele. Ele depende do que eu obedeço para que Ele se revele a mim. Vocês têm algo para comer? E sabe por que Ele disse isso? Porque eles precisavam compreender quem estava ali. Nós precisamos entender que em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus é um Deus que provê todas as coisas. Sabe o que Deus precisa de você, irmão? Sabe o que Deus precisa de mim? Ele só precisa de algo, da nossa obediência. Quando nós obedecemos e nos submetemos ao processo de Deus, Ele conclui toda a sua obra. E qual a palavra que Ele lança? Ele diz: vai, lança a rede em determinado lugar, lança nesse lugar e puxa a rede. Quando eles lançaram a rede, veio cheia de peixes. Por quê? Porque Deus estava dizendo para eles algo. Vocês precisam sair da dependência da vida de vocês, voltarem para essa praia, se sentarem comigo e entrarem de novo no propósito. Era essa informação que Jesus estava passando para eles. Vocês passaram a noite toda pescando, pegaram o quê? Nada. Por quê? Porque vocês estão vivendo fora do propósito. Voltem para cá, entrem no propósito de novo. Agora lancem a rede, lançaram. Agora vocês puxem. Nossa, está cheia, por quê? Porque eu voltei para o lugar que eu não deveria ter saído. Aquele que está dentro do propósito de Deus, o próprio propósito é o que provê todas as coisas. Ande no propósito, não tente fazer pela força do seu braço, porque toda vez que você tentar fazer pela força do seu braço, você vai passar a noite em claro e não vai pescar nada. Não vai acontecer, porque Deus te chamou para viver debaixo de uma ordem e de uma dependência dEle, daquilo que Ele disse, daquilo que Ele falou, daquilo que Ele vai fazer. Na sequência, e Jesus lhe pediu: trazei algum dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Vamos lá para o 15. Assim, após tomarem de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confirmou: pastoreia as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? O que você fez, a forma como que você fez, não muda quem você é para mim. A única pergunta que eu tenho para você agora, Simão, se você compreendeu e se você aprendeu o porquê você teve que passar tudo aquilo. Sabe o que Jesus pergunta para Pedro se ele ama? Porque se Pedro respondesse que ama, ele ia entender que agora, a partir daquele momento, a sua dependência estava total naquilo que Cristo disse a respeito de quem ele era.
E é por isso que quando ele responde a primeira vez, Jesus fala, cuide dos meus cordeiros. Quando Jesus fala, cuide dos meus cordeiros, ele estava falando, cuide daqueles que ainda irão nascer, por meio da palavra que será pregada por vocês. Cordeiro fala de uma ovelha nascendo pequena. Ele fala, cuide deles, por quê? Porque a partir de você, a partir da pregação que você vai fazer, depois que eu subir para os céus, muita gente vai se converter e você precisa cuidar deles. E você só vai cuidar deles da forma correta se o meu amor estiver em você e você fluir a partir desse amor. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro, por isso que ele fala na sequência, ele faz a mesma pergunta, mas ele muda o tipo de pessoa. Afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou, pastoreia as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo assim, aqui para ele? Cuida daqueles que já estão guardados em mim, porque eles precisam gerar a partir de mim. Quando Deus entrega para nós a responsabilidade de sermos testemunhas dele, ele diz, cuida dos meus cordeiros, aqueles que vão nascer a partir daquilo que você é. E ele diz assim, cuida daqueles que já me conhecem, porque eles precisam gerar a partir do Deus que habita neles. Você consegue entender isso? A nossa responsabilidade não está somente com aqueles que já se tornaram, mas a nossa responsabilidade está com aqueles que estão nascendo. Nós temos que ensinar os que estão nascendo, mas temos que cuidar os que já nasceram, para que eles não se percam. É por isso que Deus fala sobre o corpo, sobre sermos um corpo, sobre sermos uma igreja que uns caminham adequados aos outros. Ninguém funciona sozinho. Você não funciona sem mim, eu não funciono sem você. Isso é um corpo. E aqueles que vão nascendo vão se adequando ao corpo. Para quê? Para frutificarem segundo Cristo. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Todo o texto de João me ensina as características de um Deus de amor. Ele me ensina que mesmo ele sabendo todas as coisas que eu vou fazer no decorrer do caminho, ele não muda a palavra que ele liberou sobre a minha vida. Todos os problemas que você vai passar na tua caminhada, todas as deslizadas que você vai dar na tua caminhada, todos os momentos que você acha que não vai mais dar, não muda para Deus quem você é. A única coisa que Deus vai pedir para você em um determinado momento é que você saia do teu barco e entre na mesa dele. Ele vai dizer, saia do teu barco, saia daquilo que você se dispôs a viver e venha para a mesa que eu preparei para você, porque aqui há pão e aqui há peixe. Sabe o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Não busquem lá fora o que eu depositei dentro de vocês. Venham para a mesa, vocês precisam ser alinhados para continuarem aquilo que eu comecei em vocês. Quando Jesus ressuscita, ele volta para concluir, para continuar a oração dele de João 17. Ele passa cerca de 40 dias ensinando os seus discípulos acerca do reino de Deus. Por quê? Porque ele ia voltar para o Pai, e quando ele voltasse para o Pai, o que ia acontecer? Aqueles homens seriam cheios, revestidos do Espírito, para quê? Para fazerem aquilo que Cristo fez, e obras maiores ainda. Queridos, nós fomos chamados para fazermos grandes obras para o Senhor. Mas o que nós precisamos esses dias é largar as nossas redes, é sair do nosso barco, é nos despir das nossas vontades, é abrir mão daquilo que queremos ser para nos tornar aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ah, mas como que eu vou fazer? O Deus que te chama prepara uma mesa com pão e com peixe. Sabe o que ele está dizendo? O mesmo Deus que te chamou sustenta o chamado que ele te deu. O mesmo Deus que te separou, ele te separou porque ele disse que vai estar com você em todo o tempo. O que Deus espera de mim e de você nesses dias é confiança, é fé naquilo que ele disse. Não pare nas circunstâncias, não pare no que você está vendo, não pare na momentaneidade da vida, não pare no que os noticiários estão falando esses dias. Pare na palavra, se esconda na palavra de Deus, porque Ele é teu escudo, Ele é a tua proteção,
Ele é quem te guarda, é Ele quem te envia, é Ele quem faz tudo o que Ele disse a teu respeito. Queridos, nessa noite Deus está falando para alguns homens e aqui algumas mulheres, para você sair do barco, para você largar as redes e para você confiar na palavra que Ele te disse antes de você voltar a fazer o que você está fazendo. Porque Ele precisa que você volte para um lugar que você deixou de estar. Ele precisa que você volte para a mesa. E sabe por que Ele precisa que você volte para a mesa? Porque na mesa não é você que faz, é Ele que te serve. Quando Ele prepara a mesa, Ele prepara o pão, Ele prepara o peixe, Ele assa, Ele serve a todos, Ele começa a falar. E Ele fala a quem? Ele fala a Pedro, porque é assim que Pedro entende, todos os demais voltam para um propósito de Deus. Deus está falando a você nessa noite, sabe por quê? Porque a partir da tua obediência, a tua casa vai entrar em ordem de novo. A partir da tua obediência, aquelas pessoas que precisam ver Cristo em você, elas vão olhar para você e vão ver Cristo na tua vida. A partir da tua submissão e a tua entrega ao Senhor, Deus vai organizar a tua família, o teu casamento e os teus filhos. Mas é a partir de um posicionamento que você tem. É a partir da atitude que você tem de sair daquilo que você está fazendo sozinho e participar da mesa que Ele está preparando para você nesses dias. Pare de lamentar nas suas orações, de lamuriar e ficar pegando pedra e raspando ferida, irmão. Deixa Deus abrir a ferida de uma vez por todas para curar. Porque a palavra diz que aquele que fez a ferida é aquele que liga, aquele que cura. As nossas orações não podem ser orações de lamúria, as nossas orações precisam ser orações que coloquem à disposição a nossa vida para ser alinhada pelo Deus que alinha todas as coisas. As nossas orações precisam deixar claras as nossas mazelas para que sejamos transformados pelo Senhor. As nossas orações precisam gerar em nós um coração contrito e quebrantado. Para quê? Para que Cristo seja revelado a partir das nossas vidas. As nossas orações não podem só falar de problemas. As nossas orações precisam falar de um Deus que soluciona todas as coisas a partir do momento que eu entro dentro do seu propósito. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão se você é filho. E você acredita que você tem um bom pai? Então por que você está angustiado? Por que você está aflito acerca de algumas coisas? A aflição pode ser um bom momento para você parar de espernear e entrar no lugar que Deus te chamou. Essa aflição, ela tem um propósito. Qual o propósito, pastor? Te afligir. Para quê? Para que você volte para a mesa do Senhor. Essa aflição tem um propósito de levar o teu coração novamente para aquilo que você se perdeu no Senhor. E por quê? Porque em algum momento você deixou de caminhar naquilo que Deus te chamou para ser. Se coloque de pé. O propósito de Cristo é trazer todos nós que estamos nesse ambiente para o propósito dele nessa noite. O convite de Jesus essa noite para mim e para você, o convite de Deus essa noite para aqueles que ainda estão dentro do barco tentando fazer do seu jeito, é saia do barco. Mas pastor, como que eu vou sair do barco? Como que eu vou pular? Eu não tenho clareza, eu não sei o que fazer. Então joga a rede do outro lado. Agora puxa, não dá, por quê? Porque está pesado. Então agora você acredita? Então saia do barco. Sabe por que Jesus fez isso? Porque a única forma deles saírem do barco e ouvirem era vendo, porque os seus corações estavam temerosos ainda. Os seus corações ainda estavam incrédulos acerca daquilo que tinha acontecido. As dificuldades da tua vida têm tornado você incrédulo acerca da palavra que você recebeu, querido. Mas deixa eu dizer para você, saia do barco nessa noite. Porque Deus vai fazer o que Ele disse. Deus não vai parar no teu desespero. Deus não vai parar na tua reclamação. Deus não vai parar no teu terror. Sabe onde Deus vai parar para te ouvir? É quando você sair desse lugar e ir para a mesa com Ele. Porque na mesa dele há pão e há peixe, há suprimento de todas as coisas. Na mesa dele toda necessidade é suprida. Na mesa dele você não vai ter necessidade de nada, porque Ele é quem supre todas as necessidades. Aleluia.